O Dorival vai ser apresentado oficialmente hoje, às 3 da tarde, na sede da CBF, como novo técnico da seleção. O Edinaldo Rodrigues, atual, eu vou chamar ele de atual, não se sabe até quando presidente da CBF, tá? É o novo cargo dele. Prometeu uma estrutura para o Dorival, mas na apresentação hoje vai ser só o Dorival mesmo. E aí a gente fica nessa dúvida, né, PVC? Que estrutura? Vem estrutura? Porque se depender das últimas promessas do Edinaldo, não sei não, hein? Esse livro aqui é um dos que foram lançados sobre La Terceira. La Terceira é a terceira Copa do Mundo da Argentina. E esse livro não tem exatamente a história que eu vou contar, mas ela tem muito a ver com o que precisa acontecer na CBF. O Lionel Scaloni foi jogador do Deportivo La Coruña, campeão espanhol em 2000, um time que tinha Donato, Djalminha, Mauro Silva, uma série de jogadores brasileiros, tinha Roy Mackay, tinha Fran, e foi um time que conquistou aquele campeonato espanhol, e o Scaloni fez muitos amigos brasileiros. Um desses amigos brasileiros do Scaloni ouviu da boca do Scaloni que quando ele chegou na seleção da Argentina, depois da queda do Sampaoli em 2018, o Scaloni era parte da comissão técnica do Sampaoli na Copa da Rússia. E ele chegou e chamou o Cláudio Tapia, presidente da AFA, para uma conversa e disse: cara, do jeito que tá, não vai rolar, porque ninguém tá querendo jogar aqui. Ninguém aguenta mais esse negócio de entrar em viagem, tem 45 pessoas, sendo o papagaio do cunhado do presidente da Liga de Córdoba. Ninguém aguenta mais não saber que hotel vai ficar. Ninguém aguenta mais não saber ter familiar de presidente. Precisa parar com isso. E ele conseguiu negociar com o presidente da AFA e quando chegou a ter convicção de que ia ter uma estrutura mais justa e mais enxuta, telefonou pro Messi e falou: Lio, consegui, vai ser bom, não vai ter mais essa bagunça. E o Messi disse para ele: então conta comigo. E essa Argentina foi campeã da Copa América depois de 28 anos e foi campeã do mundo depois de 36 anos. O que está acontecendo na CBF hoje é que a CBF é a AFA de 6 anos atrás. E o que o Edinaldo ouviu do Reinaldo Carneiro Bastos na semana passada, na quinta-feira, o Gilmar Mendes, ministro do STF, assinou uma medida liminar que devolveu o Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. No mesmo dia, o Edinaldo Rodrigues fez parte da imprensa saber que o Dorival Júnior era o seu plano A para técnico da seleção. Ou seja, ele mudou de assunto. Telefonou para o Júlio Casares, presidente de São Paulo, e disse que ia ligar para o Dorival. O Júlio Casares telefonou para o Reinaldo Carneiro Bastos, e o Reinaldo Carneiro Bastos ligou para o Edinaldo, não para dissuadi-lo, mas para dizer o seguinte: mais do que o técnico, você precisa montar uma estrutura para a seleção. Você precisa montar um corpo para essa seleção. Senão, não vai funcionar. E, por enquanto, o Edinaldo Rodrigues, que já percebeu que não pode ser centralizador como foi no seu primeiro período, ele está fazendo tudo o que estão aconselhando para ele. Mas essa parte não fez. Ou pelo menos até este momento, 5 para meio-dia, não fez. Então, ele não contratou um diretor, ele não montou uma estrutura, ele apenas colocou o nome de um técnico que, neste momento, é, como a Domi falou agora há pouco, o escudo do presidente da CBF. O Dorival estreia no dia 23 de março, no amistoso contra a Inglaterra, e no dia 26 pega a Espanha. Nossa, passou muito rápido, né? Já temos poucos minutos, mas eu queria só passar essa bola para você, Rosa. O Dorival é o técnico ideal? É o que tinha, o possível? Ou deveria ser outro técnico? Então, é um momento nebuloso. Vou tentar resumir um pouco do que eu vi um comentário do PVC também, né? A gente fez juntos lá pro UOL, aquela coisa, é sim ou não. O problema é a questão política, se ela não vai interferir na questão campo. Se fosse só a questão campo, o trabalho, é o ideal. Eu acho que o Dorival chegou no momento dele profissional, pronto para assumir um desafio de treinar a seleção brasileira. Isso
para mim tá claro. O problema é esse tumulto todo político que pode interferir no campo, sabe? Então, assim, eu ouvi também uma coisa, PVC, assim, essa coisa do Edinaldo ser centralizador, que é aquela reunião que teve com as federações semana passada, se ele não vai ouvir o que as federações estão pedindo também. Tem muito a ver com isso, né? Essa coisa dele ser centralizador, essa coisa dele decidir por conta dele. Se o Dorival tiver respaldo que esse tumulto político não respingar no trabalho dele, com certeza dá para fazer um trabalho legal. Eu acho que votaria. Eu acho que ele, na verdade, devia ter sido treinador antes, lá atrás, quando o Tite anunciou que ele não seria mais treinador. O Dorival estava aí no mercado, não tinha problema nenhum. E aí foram esses treinadores interinos que nós tivemos. Então, respondendo a sua pergunta, vai depender muito da questão política, o Domi, para saber se o trabalho dele, se ele não vai virar, sabe aquela coisa, virar além de ser um escudo, um boi de piranha, deixar o Dorival centralizado ali e eles que fiquem brigando entre eles politicamente. A impressão é que... Diga, Domi. A gente precisa avançar. Não, ia passar a bola para você. A impressão, Rosa, é que nesse momento o Edinaldo está se cercando de quem ele entende que não o abandonou. Isso significa 30 a 36 clubes. 30 clubes assinaram o manifesto a favor da candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, e o Reinaldo Carneiro Bastos e as 8 federações que vieram com ele. As outras também serão acolhidas, provavelmente, mas estão muito mais próximas do movimento de oposição, que é um movimento de oposição que tem, incrivelmente, Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, Arthur Lira, que foi quem reuniu no seu gabinete uma cúpula que tinha Gustavo Feijó, presidente da Federação Alagoana, em que o Edinaldo achou que seria vice dele, numa eventual eleição que não haverá. Então, o que o Edinaldo está fazendo é se cercar, nesse momento, de quem menos o abandonou. Porque o Reinaldo Carneiro Bastos, embora tenha lançado a candidatura, lançou a candidatura depois de ter ido ao gabinete do Arthur Lira e ter ouvido do Edinaldo, não precisa se esforçar para me voltar para minha cadeira, não. Eu estou agora com o Gustavo Feijó. Foi por isso que o Reinaldo Carneiro Bastos lançou a sua candidatura. Então, o Reinaldo Carneiro Bastos não traiu o Edinaldo. Por isso o Edinaldo está vindo nessa direção. Mas o Reinaldo conseguiu aglutinar 8 federações e 30 clubes com perspectiva de 36. É este movimento que o Edinaldo precisa fazer com que seja a sustentação dele. E não dá para saber se sustentará. Mas, independentemente de sustentá-lo ou não, ele precisa dar sinais de que sustentará Dorival Júnior. E o primeiro sinal para isso é construir uma comissão, um corpo diretivo da seleção brasileira masculina. Tem que ter a mesma coisa para a seleção feminina, para as seleções de base. Mas ele precisa apresentar um diretor. Ele precisa dizer, olha, eu vou cuidar da política e o meu diretor vai cuidar da seleção e vai respaldar o Dorival Júnior. Isso é fundamental e deveria ser dito às 15 horas de hoje. Provavelmente não será, porque o Edinaldo vai largar o Dorival e sair de fininho para não precisar responder sobre a polêmica da política. Sabe que me lembra aquela cena de um filme que o cara tá... É um filme bem sessão da tarde, assim, que o cara fala, vamos correr pelado. Aí ele sai correndo e olha para trás, não tem ninguém correndo com ele, só ele. É tipo isso, né? Vamos, vem o Dorival, vem muita gente com a gente. Aí o Dorival olha, só tá ele lá correndo sozinho. É isso. Veremos, hoje é 15h, apresentação oficial. Agora, o último assunto mesmo, que já estouramos nosso tempo. O Palmeiras goleou o Oeste ontem na Copinha, 4-1, e terminou essa primeira fase na liderança. Só que um detalhe importante para a gente ressaltar. O Estevão, meio atacante, destaque da seleção sub-17, marcou 4 gols, 1 gol em cada jogo, e ele já tinha jogado, né? Estreou no Palmeiras profissional no último jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro, já está chamando a atenção de várias equipes da Europa, PSG, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, e queria saber, Rosa, dá para a gente comparar ele com o Endrick? Lá vem vocês, né? Vocês da imprensa.
Lá vem vocês querendo comparar. Na verdade, o que vai acontecer com o Estevão vai ser o mesmo trabalho de maturação do Estevão. Vai começar na PVC o Campeonato Paulista, todo mundo vai falar assim: tem que pôr o Estevão para jogar, que não sei o quê. Principalmente se o Palmeiras ganhar esse tricampeonato. Lembro que o Estevão estava no título do ano passado, só que ele era reserva, na final ele foi escalado como titular, final contra o América. Mas assim, de novo, Domi, torcedor, calma. Então ele vai passar por um processo de maturação. Ele tem 16, 17 anos ainda. Ele não tem físico ainda para aguentar disputar uma Série A. Terminando a Copinha, ele vai ter férias porque ele veio do Mundial. Então, assim, potencial ele tem. Mas se falar comparando, se o que aconteceu seguir as normas de condições de temperatura e pressão, lembra quando a gente estudava na escola, entendeu? A tendência, Domi, é que o Estevão também não fique mais que um ano jogando com a camisa do Palmeiras, porque quando ele completar 17, vai fazer 18, ele com certeza, se seguir o padrão normal, ele vai embora. Mas a gente tem que esperar, dar tempo ao tempo. Potencial? Tem, mas não compare com o Endrick. Eles jogam de maneira diferente, eles têm não daria para jogar os dois juntos, entendeu? Dá para jogar os dois juntos até lá para maio, quando eles vão fazer um trabalho diferente com ele. Entre abril e maio, dá para os dois jogarem juntos, mas por enquanto tem que ter um pouco de paciência, Domi. O PVC, dá para o Palmeiras pensar em usar mais ele no profissional essa temporada? A semelhança do Estevão e do Endrick é o plano de carreira. Entenda-se, Europa. Então, o que o Palmeiras pensa sobre o Estevão? Pensa em fazer exatamente a mesma operação que fez com o Endrick. Vamos lembrar que a operação do Neymar, vendido em 2013 do Santos para o Barcelona, que teve sempre uma polêmica sobre qual foi o preço, oficialmente 57 milhões de euros, falou-se em 90, mas se você usar 57 milhões de euros para o Neymar, o Endrick passa a ser o jogador mais caro da história do Brasil, porque ele custará, ao final da operação, 72 milhões de euros ao Real Madrid, 60 pagos ao Palmeiras e 12 milhões de euros em impostos, que o Palmeiras fica livre de pagar. Então, é o jogador mais caro da história do Brasil. Na época da venda do Endrick para o Real Madrid, havia Chelsea, havia Paris Saint-Germain. Hoje já tem Paris Saint-Germain como um dos clubes que observam o Estevão. O que o Palmeiras imagina do futuro do Estevão? Exatamente a mesma coisa do Endrick. Ele começa a entrar aos poucos no time principal, já estreou no ano passado. O ano passado o Palmeiras usou 31 jogadores na Série A, na campanha do Bicampeonato Brasileiro, 14 da base, e o último foi justamente o Estevão, que estreou no Mineirão no jogo do título contra o Cruzeiro. Então, ele estreia, joga uma parte, é negociado e só vai embora aos 18 anos. Esse é o planejamento do Palmeiras para ele. Vamos voltar no tempo só mais um segundo. 2019, quando explodiu a crise do Cruzeiro, e depois em 2020, quando Gabriela Moreira e Rodrigo Capello fizeram a matéria da grande crise institucional, a maior crise institucional da história de um clube brasileiro, a crise do Cruzeiro, a gente vai se lembrar que na época o diretor do Itair Machado, diretor do Cruzeiro, tinha colocado jogadores como garantias em operações financeiras. Um daqueles jogadores se chamava Messinho. Hoje se chama Estevão. Que era o Messinho no Cruzeiro e é o Estevão do Palmeiras. É exatamente o mesmo jogador. Então, respondendo a pergunta aí, respondendo a pergunta as características de jogadores são um pouco diferentes entre Endrick e Estevão. Até que dá para fazer uma dupla sertaneja, hein? Endrick e Estevão. Sem piada de quinta série. Mas o plano vai ser o mesmo. Por isso que eu falei que um ano, quando ele compra, dificilmente, se tudo correr como planejado do Palmeiras, ele vai ficar no máximo com 18 anos. Que é a idade limite, né? A idade que pode ser ir para fora, né? E a tendência é que
que vá mesmo, infelizmente. E como o Endrick vai embora em julho, então acho que lá para maio, abril, a gente pode ver os dois jogando juntos. Pelo menos alguns jogos. Última linha, então, voltando àquelas do Carpini. O Juventude compreendeu perfeitamente o tamanho da oportunidade e liberará Thiago Carpini para ser o novo técnico do São Paulo. Liberará significa o quê? Sem multa? Não, vai pagar multa, né? O pagamento da multa, mas o Juventude entendeu perfeitamente. O Carpini sai pela porta da frente do estádio Alfredo Jaconi. São Paulo vai negociar a multa, como pagará a multa, e o Thiago Carpini será o novo técnico do São Paulo, como o Hernan deu aqui de primeira. Perfeito. Gente, muito obrigada. Não, vale a Sirene de novo ou não? Não, né? Senão depois ninguém aguenta mais a Sirene. Vão odiar. Notícias de primeira, aquilo de primeira. Gente, muito, muito obrigada. Audiência belíssima. Obrigada pelos likes, ajudam muito o nosso programa. A gente se vê amanhã, 11 da manhã. Rosa, muito bom ter você por aqui. PVC, brigadão. E obrigado, lembrando que 6 da tarde tem um fim de papo ao vivo, hein? Valeu, com Marília Ruiz e Renato Nunes Prado, 6 da tarde, fim de papo. A gente volta amanhã às 11 horas. Valeu.